acho que hoje é um dia extremamente importante. Eu, durante a leitura da imprensa de manhã, eu vi a preocupação com alguns meios de comunicação, se ia ter muita gente, se ia ter pouca gente, se ia ter muita gente, se era fracassado ou não. Eu queria que as pessoas soubessem o seguinte: um ato de defesa da democracia brasileira, mesmo que tiver um só cara, uma só pessoa, numa praça pública, num palanque, falando em democracia, já é o suficiente para a gente acreditar que a democracia vai reinar nesse país. Ou seja, as coisas que acontecem no mundo sempre começam com pouca gente. Às vezes começam com uma pessoa. A campanha das diretas, ela começou com um ato do Partido dos Trabalhadores em novembro de 1983, que não foi nem divulgado pela imprensa brasileira. Apenas a Isto É deu uma pequena matéria sobre o nosso ato, que foi na frente do Pacaembu. E depois, a campanha da direita se transformou na maior manifestação cívica que o povo brasileiro conhece. Foi uma manifestação extraordinária e eu tive o orgulho de participar dela. E participar muito com o nosso querido companheiro Dr. Ulisses Guimarães, Brizola, Montoro, Miguel Arraes e tantas outras figuras eminentes da política brasileira. Então, participar de um ato como esse dentro do Palácio do Planalto é dizer alto e bom som: não é possível que alguém consiga imaginar que existe uma melhor forma de governança de qualquer lugar do mundo fora da democracia. A democracia, ela é tão boa que ela permitiu que um torneiro mecânico sem diploma universitário chegasse a presidente da República na primeira alternância concreta de poder nesse país. Isso só pode acontecer na democracia, não pode acontecer no outro regime. Eu, de vez em quando, fico brincando. Você pega a fotografia da Revolução Russa de 17, não tem um operário na foto. Você pega a fotografia da Revolução Cubana, também não tem um operário, porque eram os intelectuais, os ativistas políticos, os estudantes, as pessoas com um pouco mais de grau, porque historicamente sempre se pensou que trabalhador não prestava para nada a não ser para trabalhar. As pessoas não imaginavam que os trabalhadores pudessem organizar um partido e chegar à presidência da República. E muito menos ser o único eleito 3 vezes para a presidência da República. Isso não estava no calendário político. E é por isso que eu prezo muito a democracia. Eu, antes de ler meu pequeno discurso, eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu vou fazer questão de dizer sempre. Eu sou de uma região em que, habitualmente, uma criança que não morria de fome até os 5 anos de idade ia demorar para morrer. E eu escapei da morte até os 5 anos de idade. Depois, eu tive um câncer que eu achei que tinha chegado ao meu fim, porque eu já tive 3 irmãos que morreram de câncer. E eu sobrevivi do câncer. E estou aqui forte, impávido, colosso, sabe, para dirigir esse país. Depois, eu sobrevivi, junto com muitos companheiros aqui, 5 horas dentro de um avião, torcendo para o avião não cair, no aeroporto do México. Eu nunca tinha vivido essa experiência, nunca tinha vivido. Briguei com os pilotos, Joseli, briguei porque eu queria saber informação. E eu, queria posar de qualquer jeito. Ele falava: presidente, nós não podemos posar, o tanque está muito cheio, não tem como a gente esvaziar o tanque, a gente tem que ficar sobrevoando com o motor só. E ficamos 5 horas e meia. Então eu escapei pela 2ª vez. Depois eu escapei da tentativa, junto com o Xandão e com o companheiro Alckmin, de um atentado de um bando, de irresponsáveis. Eu diria um bando de aloprados que acharam
que não precisava deixar a presidência depois do resultado eleitoral e que seria fácil tomar o poder. Ou seja, eu fico imaginando se tivesse dado certo a tentativa de golpe deles, o que iria acontecer nesse país. Se eles estavam pensando em matar o presidente do Tribunal Eleitoral, o vice-presidente da República e a mim, ele não queria que continuasse ninguém da nossa cepa, Alckmin. Nós conseguimos escapar. Eu devia para o Alckmin. Eu acho que Deus é muito inteligente. E Deus falou, não é possível trazer esses 3 caras para cá. Vamos deixar eles na terra, que eles vão dar mais trabalho lá do que vão dar aqui. Depois, eu caí um tombo no banheiro. E é importante você saber, eu estava sentado, eu não estava em pé. Eu estava cortando a unha da mão, não estava cortando a unha do pé, Gilmar. Quando, de repente, eu estava num banquinho redondo, e eu fui afastar para trás e o banquinho acabou. E eu não levitei. Caí e bati com a cabeça e eu pensei que tinha chegado o meu fim. Também não chegou o meu fim. Aí eu fui para o hospital, fiz 5 ressonâncias magnéticas. Eu estava tão otimista no dia que eu fui fazer a sexta, que eu estava pensando até em tomar um gole. Porque eu estava sem beber até então. Então, eu fui lá fazer o meu exame. Quando eu fui fazer meu exame, aí eu descobri que eu estava pior do que no começo. Ou seja, o líquido tinha saltado de 0,6% para 21% na cabeça e era muito perigoso. Eu cheguei em São Paulo, os médicos estavam horrorizados, porque eles achavam que eu podia morrer na viagem ou poderia ter entrado em coma. E o meu avião, democraticamente, brigadeiro, demorou 4 horas para chegar. E eu esperando o avião aqui em Brasília. Bom, então não morri dessa vez. Cheguei no hospital, abriram minha cabeça, lavaram, significa que eu estou com a cabeça limpa. Limpa e purificada, porque foram 1 dia e meio lavando a minha cabeça. Então, se tem um brasileiro hoje que não tem sujeira na cabeça, sou eu. Eu espero que ele tenha jogado um monte de coisa boa na minha cabeça que eu possa utilizar para terminar a governança desse país. Então, companheiros, eu votei com a certeza de que a democracia não é uma coisa pequena. A democracia é uma coisa muito grande para quem ama a liberdade, para quem ama a cultura, para quem ama a educação, para quem ama a igualdade de direitos. Somente num processo democrático a gente pode conquistar isso.